Olá, pessoas lindas e maravilhosas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, esse aqui é o canal do Estúdio Home e hoje tem tour numa casa de 6x6. Bora! Então é o seguinte, ali logo na entrada eu fiz toda uma proposta de intervenção na fachada. Hoje a fachada é assim, mas com o projeto ela ficaria desta forma aqui. Então o que a gente tem de diferença aí? Quis dar uma renovada, trazer um pouco de um ar mais moderno, sem perder muitas características do que já tem atualmente. Então, mantive o portão da garagem no mesmo lugar, o portão social no mesmo lugar. O que eu trouxe ali de diferente? Eu trouxe uma faixa de castelato ali no canto e trouxe todo esse portal em preto, trabalhando misturado com 3 tons de cinza. Então, a gente tem um cinza escuro, grafite, bem forte no portão e no portal de concreto. Atrás dele, ali atrás das plantas, a gente tem um cinza médio e lá na casa no fundo a gente tem um cinza bem clarinho que também vai entrar esse mesmo cinza, esse mesmo tom de cinza para dentro da casa. A casa é uma construção antiga com esse telhado um pouco mais antiguinho. Logo do lado a gente tem um espaço bem grande de garagem e vamos lá para dentro. Então ali na frente eu deixei ali uma areazinha para descanso, com umas cadeiras bem gostosas. O modelo dessa cadeira é o modelo da cadeira Acapulco. Eu trouxe ela um pouco nessa cor coral, que eu achei que contrastava ali com o cinza e ficou bem bonito. Todo o piso ali da área externa tá no Mardósia, que também tem um custo bem acessível. E lá no fundo, a gente tem uma arinha ali. Então eu propus ali colocar uma jacuzzi, ter um sofazinho para descanso, mas a ideia maior é transformar essa área aí atrás numa área gourmet. Se vocês quiserem ver o projeto, como que vai ficar, então comenta aqui embaixo pra mim saber, que aí eu também trago pra vocês quando tudo estiver pronto, tá bom? Que aí tem uma área gourmet e tem mais um edículo atrás dessa casa. Se vocês quiserem ver, é só comentar aqui, que aí eu trago pra vocês quando tiver tudo prontinho, tá? Bom, então, inicialmente nessa planta, ela tem uma divisão entre a cozinha e a sala. E a porta do banheiro, ela fica nesse outro lado aqui, ó. Ela sairia mais ou menos aqui. O que eu propus para poder melhorar a circulação aqui e não perder tanto espaço? Então, levar a porta do banheiro que tava aqui nesse canto para o outro canto e tirar essa parede, deixar um ambiente totalmente integrado. Então, logo aqui, quando a gente vem da rua e entra ali pelo aquele portão social, a gente vai dar de cara com a sala, com esse sofá maravilhoso azul, bem bonito. E esse tom de azul, ele tá bem característico nesse projeto, ele tá em vários lugares, não só aqui no sofá da sala, mas ele também vai para a cozinha e eu quis trabalhar sempre o azul só na parte de baixo. Então, a gente vem com um sofá azul, um sofá que tem uma chaise bem grande, uns quadros ali com alguns elementos naturais para a gente poder fazer a composição. E do lado de cá a gente tem um balcão que divide a sala da cozinha. E o que é legal desse balcão é que as banquetas vão caber embaixo para não atrapalhar a circulação, porque ali é bem pequenininho. Então, aproveitei toda essa circulação, fiz uma cozinha em U. Aqui, ó, no fundo, não é o ideal. O ideal é que a cozinha ela tenha sempre uma formação em triângulo, né? Que fique tipo, por exemplo, assim, a pia, o cooktop e a geladeira, sabe? Sempre formando um triângulo. Nesse caso aqui dessa cozinha, a gente não conseguiu manter essa triangulação. Porém, tá bem funcional e também vai de cada um para cada um, né? Porque não adianta a gente colocar o fogão aí respeitando essa triangulação. Pra gente aproveitar esse espaço entre a sala e a cozinha, eu fiz essa bancada, coloquei o fogão lá do outro lado, atrás dessa bancada onde tá o fogão e a geladeira e a coifa, desci toda uma parede com o Metro White e embaixo, como eu falei, é o azul petróleo da Guararapes. E em cima, toda uma bancada de porcelanato que imita mármore, tá? Aí trouxe aqui também a Cuba Morgana da Tramontina, que eu adoro, eu acho que ela é super funcional. Uma torneira da Deca com filtro. E aí eu dei preferência para deixar a pia de frente para a janela. E aí a gente tem bastante luminosidade que vem dessa janela. A coifa e aqui uma brincadeira para a gente quebrar um pouco essa paredona branca, as plantas e uma prateleira para que a gente possa armazenar ali em cima potes com açúcar, café, enfim, o que ela quiser. Na iluminação a gente tem o gesso todo rebaixado e
toda a iluminação tá em perfis de LED. Do outro lado, que tá sensacional, é que vem todo esse painel de madeira. Então o painel de madeira ele começa lá na sala e ele termina lá na outra porta que dá acesso para o fundo da casa. Todo esse painel de madeira é na cor savana da Guararapes. E aí ele tem duas portas que estão ali meio que mimetizadas no ambiente. O que é isso? Quer dizer que elas estão meio ocultas. Como é tudo da mesma cor, então não dá para perceber bem as portas ali. Elas ficam como se elas estivessem meio que ocultas. São duas portas de correr, cada uma corre para um lado e elas dão acesso aos quartos, porque nesse caso dessa casa temos 2 quartos. Então vamos começar pelo quarto de bebê. Não, mentira. Primeiro vamos para o banheiro. Primeiro vamos para o banheiro e depois a gente vai para os quartos. Então logo atrás dessa parede de Metro White a gente tem o banheiro, que conforme eu falei eu fiz a troca do local da porta. A porta era desse lado, agora veio para cá. O banheiro ficou assim, bem simples, com uma parede toda com porcelanato que imita madeira, para trazer esse um pouco mais rústico para o banheiro. E as outras paredes com o mesmo porcelanato que tá no chão da casa toda, que é um cimento queimado bem clarinho, sabe? Ele é bem cinzinha, bem bonitinho, que combina mais ou menos assim com a cor da parede. Agora sim, vamos lá pro quarto de bebê. Então, a gente tem essa porta mimetizada do lado de cá, que dá para o quarto de bebê. E lá dentro a gente tem todo um painel amadeirado que traz muito aconchego para esse quarto. Todos os detalhezinhos assim do quarto são de gotinhas. Então temos um papel de parede lindo, todo com essas gotinhas. Temos os enfeitinhos de gotinhas e naquele painel de madeira eu coloquei 3 nichos iluminados para poder colocar ali alguma decoração e trazer um charme a mais para o quarto, dar um destaque ali para aquela, como se fosse meio que a cabeceira do berço. E em volta do berço todo, ali na parede de trás, a gente tem esses lambris na cor cor-de-rosa, que fica bem bonitinho e ele super combina com todo o cinza do quarto, né? Porque o berço, a cômoda, o guarda-roupa, todos eles são cinza. Aí temos também toda a parte da iluminação, tem spot que está previsto aqui para o painel de madeira. Temos o perfil de LED que está no gesso, que também será rebaixado. A poltrona para amamentação, bem bonita, também num tom de rosa, que casou ali bem com o ambiente, tanto com o lambri, como com a madeira, como com o cinza. E do outro lado, o guarda-roupa cinza também. Tudo com móvel solto. A única marcenaria aí nesse caso será o painel, né, que envolve todo o berço. De resto, tudo móveis soltos. Tanto o berço, como a cômoda, como o guarda-roupas. E o legal é que esse quarto ele pode acompanhar a idade da criança, né? Porque ali no caso tem espaço, um espaço bem bacana para encaixar uma cama, se quiser até uma cama em marcenaria, que vai ficar bem bonito. No outro quarto, que é o quarto de casal, tem um guarda-roupa com uma porta com espelho e a outra porta no MDF, uma cabeceira que vai desde lá de baixo até o final da parede. Eu acho que eu nunca mostrei nenhum tipo de cabeceira assim, eu achei que ficou bem legal, fica bem imponente. E do lado dessa cabeceira, 2 perfis de LED. Então a gente não tem pendente, não tem abajur, não tem nenhuma arandela ali do lado da cama, mas tem esse perfil de LED que faz a função, então, tanto do perfil como abajur, traz essa luminosidade ali pro canto e também deixa mais aconchegante o ambiente. E o quarto é bem pequenininho, né? Então do outro lado a gente tem uma bancada de apoio para poder colocar perfume, guardar alguma coisa e guardar até mesmo ali maquiagem, joias, então tem ali um espacinho para poder colocar algumas coisas. Não é muito grande, mas ficou bem funcional. Tem um puff para se arrumar, se ela quiser depois, posteriormente, pode colocar até um espelho aí, vai ficar bem legal. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e já ativa o sino das notificações. Um beijo, tchau!